Olá, meu nome é Maria Castro e eu gosto muito de ler a Bíblia. E essas histórias da Bíblia, ela tem me ajudado durante toda a minha vida. Na verdade, eu acabei encontrando na Bíblia um livro de consultoria para a nossa vida. E a Bíblia é recheada de histórias. E eu gostaria hoje de compartilhar com vocês a história de duas mulheres, Ruth e Noemi. Houve fome nas terras de Belém, e uma família de Belém composta de 4 membros: a esposa Noemi, o esposo Elimeleque e os 2 filhos homens, Malom e Quilion, foram para a terra de Moabe. Ao chegar em Moabe, eles conheceram mulheres de lá, da terra de Moabe, e casaram-se com elas. Um casou com uma chamada Ruth e a outra chamada Orfa. A verdade é que a Bíblia nos conta que Noemi perdeu seu marido Elimeleque e os 2 filhos, Malom e Quilion. Consequentemente, uma tragédia nessa família. E Noemi já era uma mulher de certa idade, e tudo que ela possuía era sua família. Já havia saído da sua terra, da sua parentela, por causa da fome. Como era uma mulher virtuosa, mulher de oração, ela reuniu todas as forças e fez uma reunião com as suas noras e falou assim para elas: olha, eu vou voltar para minha terra, porque lá eu acredito que eu vou encontrar os meus antepassados para ter um refrigério nesse momento delicado. E assim foi. E aí me chama a atenção porque é uma história bonita de amor entre sogra e nora, não é? Onde a gente vive numa cultura em que existem tantas piadas de sogra, mas na verdade a sogra nessa história é que faz toda a diferença. E o amor das noras por ela. Quando Noemi, imbuída desse amor, se despede das suas noras, decidida a voltar para Belém, acontece um milagre. Porque a órfã voltou, entendeu o propósito para a sua vida e voltou, não é? Não seguiu com Noemi. Porém, Ruth, ela foi diferente a sua atitude, não é? Ela se volta para Noemi, que está a pedir para que ela fique, porque ela fala assim: eu não tenho mais filhos para vocês casarem com eles. E mesmo que eu fosse tê-los, vocês não iriam esperar. Mas Ruth, que já havia amado a sua sogra, e eu acredito que elas haviam compartilhado muitos momentos de fé, de oração, de carinho, dentro de casa, nas lutas diárias da família, ela achou imprescindível a vida sem Noemi. E ela fala para Noemi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, aonde fores eu irei também. Quando Ruth fala de uma forma tão convicta de que realmente essa era a sua grande realidade naquele momento, Noemi a abraçou. E a Bíblia diz que as duas se abraçaram ali. E foi um momento assim de bastante alegria, porque acredito que Noemi, ela tendo sido tão desprendida, não é? Descompromissando as noras, Ruth se comoveu e a amou profundamente. Então as duas foram para Belém. E eu conheço ali as estradas de Belém, já estive ali. Eu fico imaginando as duas andando a pé, não é? Naquelas terras áridas ali de Belém. Mas o convívio, a alegria e as esperanças, não é? Que Deus colocava nos corações dela, estavam juntos ali. Quando elas chegaram em Belém, veio as amigas de Noemi para recebê-las. E quando elas a viram, falaram: ô Noemi, o que aconteceu? E Noemi falou assim: ditosa eu parti. Claro, não é? Ela foi para lá ainda jovem, com marido, 2 filhos, e agora estava ali, mas não estava sozinha, de forma alguma, porque era uma mulher de fé, uma mulher de oração. Então ela diz assim: grande aflição me tem dado o Todo-Poderoso. Já não me chamo mais Noemi, mas Mara, pelas amarguras que tenho passado.
mas seguiu em frente. Voltou lá para sua casa, que deveria estar em escombros, não é? Porque elas não tinham nem aposentadoria, nem convênio médico, nem mobília na casa, nem armários com mantimentos. Mas o Deus da provisão olhou lá de cima e as honrou, porque é assim que Deus age. Ele nos honra quando nós depositamos nele a nossa confiança. E o amor dessa família comoveu o Deus de Israel. Então, no dia seguinte, traçaram planos para que Ruth, como mais jovem, não é, fosse atrás de provisão de alimentos para eles. E como era de costume na época, ela foi rebuscar as espigas, não é? Ou seja, pegar aquelas que iam ficando conforme as pessoas iam apanhando no campo. Pois bem, quando ela chega lá, ela é muito bem recebida no campo de um senhor belemita chamado Boaz, meio parente de Elimeleque, seu sogro falecido. E ali ela é recebida com muito carinho. E Boaz pergunta para o seu servo: quem é esta moça? E eles respondem: é a moabita que veio com Noemi, a viúva de Elimeleque. E Boaz fala uma frase célebre aqui, que comove o meu coração, quando ele diz assim: bem-aventurada sois, porque vieste buscar refúgio nas asas de um Deus vivo. Aqui está o segredo da vitória, é buscar refúgio nas asas de um Deus vivo, que é a fonte do vigor, a fonte da força, da energia que nos move, para nós retomarmos as rédeas da nossa vida. Mesmo que tenhamos passado por tragédias, por coisas difíceis, mas se seguirmos aqui o exemplo de Ruth e buscarmos abrigo nas asas de um Deus vivo, com certeza a nossa história vai mudar, como mudou a história dessa família. A verdade é que quando Ruth retornou para casa e Noemi com certeza viu em seu semblante um sinal de aprovação e de que a coisa tinha dado certo, porque Boaz ainda a favoreceu, dando vasilhas para ela levar a mais. E ali Ruth, com certeza aquela noite elas dormiram mais tranquilas, não é? Porque o Deus da provisão já havia honrado, não é, a dispensa delas. Comida já tinha, alimento já tinha, amigos também. Era uma nova fase que começava na vida daquelas duas mulheres. Não estavam sós. O Deus de Israel Todo-Poderoso estava ali, dando a sua cobertura para elas. E a verdade é que Noemi entende os propósitos de Deus, e aí junto com Ruth elas criam um plano para que Ruth se aproxime mais de Boaz. E a Bíblia conta os detalhes no livro de Ruth, que Ruth foi, não é, até Boaz e com ele pousou aquela noite. E quando Boaz acorda que vê Ruth, ele a honra, não é? E aí Deus tem um plano para a vida daqueles dois. Eles acabam se namorando e eles casam. E é um casamento que foi planejado no reino espiritual, porque deste casamento nasce uma criança chamada Obed. Obed agora é a alegria de Ruth, de Boaz e principalmente de Noemi, aquela senhorinha que, do ponto de vista humano, tinha perdido todas as suas esperanças, todas as suas expectativas de alegria. Mas Deus é maravilhoso e Ele reverte cada situação. Basta crermos nele. E Noemi agora virou avó e vai até suas amigas, a Bíblia diz, com o bebê nos braços, não é? Mostrando assim, olha só que diferença agora. Antes eu estava com as mãos vazias. Agora Deus depositou aqui em minhas mãos um ancestral do rei Davi. E a Bíblia diz que Jesus é da descendência de Davi. Então Ruth, ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Esta mulher que deixou sua terra, seus deuses pagãos, e se aproximou de Noemi, que era uma mulher temente a Deus, sua sogra. E agora é uma família completa.
Noemi, avó. Ruth, mãe. E Boaz, pai. Essa alegria é Jesus que nos dá. E de acordo com a palavra de Deus, Noemi se despede de nós agora cantando um hino de louvor a Deus, de alegria no seu coração, porque Deus deu de volta para ela uma família, o bem maior. Um genro, uma filha e um neto. Que o Senhor Jesus também penetre agora na sua vida e restitua tudo aquilo que de uma certa forma injusta a vida te tirou. E Ele te dá em dobro, porque Ele é o Deus Criador e o mantenedor. Confie, creia e aceite a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.